Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo. E hoje vou ensinar você a aprender a monetizar o seu projeto pessoal. Então, dev, bora lá! Para você que não me conhece, sou o Gabo, criador aqui do canal da Gabo Dev e também da Software House. Caso você precise de alguma ajuda com seu app, site ou qualquer coisa relacionada com o mundo da tecnologia, é só clicar no primeiro link aqui que a gente entra em contato. Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre algo muito importante. Sabe o que que é? Como que eu posso fazer, Gabo, para monetizar o meu aplicativo? Porque assim, de fato, tem uma ideia legal, já construí aqui o meu projeto, tá funcionando massa, só que na parte do pagamento me dá um blackout, não consigo avançar. Então, hoje a gente vai aprender de uma forma simples como ter uma integração com o fluxo de pagamento. Para isso, a gente vai precisar de algumas coisinhas que eu já vou trazer aqui para gente. Para facilitar o processo, para gerenciar aqui as assinaturas, tem um ponto. Espera aí. Tem como você fazer a integração que eu estou fazendo aqui para fazer pagamento avulso de qualquer coisa e também serve para assinatura. Só que como a gente está querendo trazer o conteúdo para um projetinho pessoal, eu acho que a assinatura é algo que faz mais sentido. Então, vamos trazer para o conceito de assinatura, mas vai funcionar da mesma forma. Então, a gente vai conseguir criar os planos, a pessoa selecionar o plano, entrar no período grátis e tudo mais. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai utilizar um banco de dados para armazenar. Você pode utilizar o que for de sua preferência, tanto faz. Só que no meu caso, vou utilizar o Firestore do Firebase, porque eu sei que é muito mais fácil para todo mundo conseguir criar uma conta e inicializar o seu projeto por lá. Então, caso você tenha, por exemplo, um projeto no Mongo ou em alguma estrutura de banco de dados, é só você replicar algumas coisas aqui. E aí você fazer algumas implementações na mão, porque um dos pontos de utilizar o Firebase é por conta de algumas extensions que vai facilitar todo o nosso processo de integração. Então, bora lá. Primeiro ponto aqui que a gente vai precisar falar é o quê? Qual o gateway de pagamentos que a gente vai utilizar? No mercado tem vários e você pode utilizar outros. E os princípios de implementação são parecidos. Mas a gente vai utilizar um canal aqui muito grande, utilizado no mundo inteiro, que é o Stripe. Então a gente vai fazer a integração aqui utilizando o Firebase, utilizando todo o processo, utilizando o Stripe. E o mais legal é que a gente vai conseguir fazer as transações, porque ele existe um modo de sandbox. Então a gente pode fazer transações à vontade, sem se preocupar muito. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui a minha tela aqui para vocês. A gente vai utilizar um projetinho que eu já tenho, que é um projetinho que chama Plantinhas, que o objetivo desse projeto é você usar a AI para reconhecer, né, plantas e te dar dicas de como que você pode cuidar dessa planta, o que você pode fazer, regar em tal dia e tudo mais. É um teste que eu já estava fazendo no passado, principalmente para o uso de AI, né, para coisinhas básicas assim, mas pelo menos para começar a sentir. E aí essa ideia desse projetinho. Então, esse projetinho, se eu colocar agora um processo de monetização, posso subir ele nas lojas, né, e disponibilizar isso para outras pessoas utilizarem. E essa é a minha ideia, porque aí eu posso usar essa mesma ideia para criar um conteúdo, né, para vocês, ensinando a subir os aplicativos nas lojas. Então, esse é o projetinho que está aqui, mas ele vai servir como base. Aqui a gente está utilizando o Flutter, você pode utilizar qualquer outra linguagem, mas eu vou utilizar o Flutter aqui para fazer a integração. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui na verdade, primeira não, são duas coisas que a gente precisa fazer. Então, eu já tenho a minha conta criada aqui no Stripe, Gabo YouTube, e eu tenho o meu banco de dados aqui do Plantinhas. Só que esse banco de dados nem foi criado, então só uso o storage, na verdade. Então vamos vir aqui, criar um Firestore Database. Então vamos lá, vamos para a segunda parte aqui, que é a gente fazer a configuração do Stripe. Aqui no Stripe a gente vai precisar fazer... tá fazendo um setup aqui do meu sandbox, deixa eu dar um F5 para ver se já está tudo certo.
para a gente utilizar. Ele está fazendo um setup ainda. Mas aí a gente vai clicar. Você vai criar a conta do Stripe e tudo mais. A gente vai entrar aqui, colocar Developer. E aí nessa parte aqui, a gente vai ter as nossas API Keys. Como é um objeto de teste, depois do vídeo eu apago. Né? A gente regera aqui. Mas eu vou precisar dessas chaves e vou precisar também de cadastrar o webhook. Então, como que funciona, né, esses fluxos de pagamento quando a gente tem esses projetos aqui? Ó? Deixa eu trazer aqui para gente. Basicamente, só para desenhar aqui, até para ficar mais, vamos dizer assim, né, mais claro, o que a gente precisa fazer aqui, ó, a gente tem aqui, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, a gente tem aqui o Stripe, acho que o Stripe é azul, e a gente vai ter o nosso app. A gente vai usar 3 coisas para conseguir fazer, né, essa integração. Aí esse app aqui pode ser o app que você tiver. Então, como que funciona? Tá? Então, basicamente é isso aqui. Ó. O Stripe vai comunicar com o nosso Firebase através de um processo que a gente chama de webhook. De um processo que chama webhook. O que é o webhook? Né? É quando um serviço termina de fazer alguma coisa e aí ele envia uma informação para um outro serviço processar. Então, o que a gente faz aqui? A gente fala assim, ó, Stripe, na hora que criar, né, um pagamento, na hora que o pagamento for pago, for recusado, tudo que acontecer com o pagamento, me envia esses dados para o Firebase. Porque com esses dados no Firebase, o app vai conseguir consumir essa informação aqui para, por exemplo, aí aqui a gente pode validar o plano, né? Esse é um dos pontos. A gente pode, por exemplo, ó, na verdade, eu vou tirar essa escrita daqui e vamos colocar aqui uma escritazinha aqui, ó. Então a gente pode validar o plano. Ó, na verdade, a gente pode fazer o seguinte: existe um plano. Qual o plano? Acho que é a melhor pergunta, né? Qual o plano do usuário? Esse plano é válido? Beleza. E aí a gente toma as decisões baseado nisso. O que a gente tem que fazer, né? Ah, o plano é válido. O que vai acontecer? Quais que são os cenários que a gente pode seguir? Então, essas são algumas perguntas que o app vai fazer. E o app também pode buscar os planos ativos. Se a gente quiser dar essa informação, o que a gente pode fazer, aí, por exemplo, se a gente, normalmente, quando a gente faz um app e aí sobe ele na loja, então vamos supor, a gente vai subir na Apple, na Play Store. Tem alguns caminhos. Um caminho mais comum é você ter o pagamento dentro do app na loja, então você paga para Apple ou paga para Google e você recebe, só que tem uma taxa muito grande quando você faz isso. Ou o seu app tem uma informação falando: olha, o sistema de assinatura é através do nosso site. E aí, beleza, você usa recursos de e-mail, contatos com WhatsApp e tudo mais para fazer essa pessoa entrar no seu site ou ela digitar, né, no Google, por exemplo, Spotify. E aí, no próprio site do Spotify, ela faz a assinatura. E na assinatura do Spotify, quando você baixa o app, você loga, você identifica o usuário e aí tudo funciona. Então, para utilizar o Stripe em apps, você vai precisar depois montar uma paginazinha. É uma landing page bem simples, só para a pessoa ir lá, escolher o plano que ela quer, fazer a compra e seguir. Ou seja, você faz o login para identificar a pessoa, ela compra, beleza. Na hora que ela logar no app, vai estar funcionando. E aí, caso a gente precisa fazer a validação, se de fato o plano que aquela pessoa tem está válido ou não, pra gente falar assim, pô, beleza, tá válido o seu plano, vamos seguir. Ó, seu plano não tá válido, pera aí, entendeu? Esse é o ponto. Beleza, então a integração que a gente vai fazer é essa. O app comunica com o Firebase para perguntar essas coisas e o Stripe comunica com o Firebase via webhook. Então a gente tem a ponta importante, a base de dados, ou seja, a verdade do nosso app vai estar no Firebase e o Stripe vai ser quem vai processar todos os pagamentos. Então vamos aqui no nosso projetinho, a gente tem as API Keys e o webhook. O webhook, a gente vai precisar dele para identificar para o Firebase, né, quando aconteceu algumas mudanças. Aí a gente pode vir aqui,
Ó, ele pediu para esperar 201. Vamos ver se agora vai. Senão a gente tenta com outra conta. Beleza, funcionou. Então a gente criou aqui a nossa conta do Firebase. Tá tudo funcionando bonitinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui em Extensions. Vai, conheça o Extensions Hub. Vamos vir aqui escrever Stripe. Ó, vamos dar um Enter. Mas será que não funciona? Send Invoices, Run. Deixa eu ver. É essa aqui mesmo. Essa aqui a gente... Ah, tá. Então ele mandou utilizada em Vertase. Essa é a oficial. Então, Run Payments with Stripe. A gente vai ter o controle de acesso de tudo que vai estar acontecendo. Então, ó, tá vendo a paginazinha? Tem a paginazinha para a gente fazer os testes. A gente pode configurar. Aí você pode utilizar. Ah, aí o recomendado aqui ele fala que você pode usar o Flutter Stripe também para você se comunicar dentro do app. Então, como a gente está utilizando um app aqui, é até mais fácil a gente utilizar a extensão. Então a gente só clica aqui, ó, Install Firebase Console. Aí ele vai fazer a instalação, plantinhas prod, que é o projeto que a gente quer rodar. Ó, configurar o faturamento, faz solicitações. Fazer o upgrade do projeto para continuar. Vamos colocar aqui para ver. Não sei se tem espaço. Porque às vezes você pode só ter três coisas pagas. Beleza. Vinculei aqui com a conta da GabuDev. Ó, tá vendo? Não vai. Tá. Deixa eu testar aqui outra conta. Vamos ver se, né? Vamos ver. Depois eu ajusto aqui a conta de pagamento. É só para estar funcionando. E aí, né? Para funcionar esse processo, você precisa de ativar a conta de pagamento. Mas assim, você ativa, coloca um cartão. Se não tiver uso nenhum, não vai cobrar nada. Aí, ó, o que vai ter de funções? Aí essa é a parte mais legal no momento que a gente está fazendo a integração aqui com o Firebase. Que ele já vai fazer tudo pra gente, criar as Cloud Functions, tudo que for necessário. A gente só vai fazer algumas coisinhas aqui, ó. Ó, vamos lá. Ele vai criar o usuário, criar o checkout, criar o link, o user foi deletado. Aí a gente vai precisar de colocar, né, um Stripe API Key e o Stripe Webhook Secret. Então vamos ativar o Secret Manager, que a gente não tem. Então a gente precisa ativar. E aí precisamos ativar o Cloud Function e o Artifact Registry, porque é para ele subir o que ele precisa lá. Beleza. Não precisamos fazer nada. Ó, aqui, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Beleza. Aqui é onde a gente vai fazer algumas configurações. Onde a gente vai rodar, né? Quais coleções que a gente quer. Então, por exemplo, produtos e price eu quero que fique na coleção de produto, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Vamos deixar o padrão que está aqui, usuários, configuração, sync new users through type de customer and sim, quero sincar. Automaticamente delete? Não, não deletar. Aí agora a gente vai precisar de um Stripe API Key. Então vamos vir aqui na nossa conta do Stripe, aqui, API Keys. Ó, tem aqui, ó, public e o secret. Aqui, ó, na hora que a gente vai colocar, a gente vai precisar de um restrict key. Então vamos clicar pelo link aqui, que aí todo mundo faz igualzinho. Ó, essa aqui a gente coloca só no server side e essa aqui é no client. Então a gente vai precisar do secret, que a gente vai rodar no servidor. Então vamos copiar essa aqui, ó, secret key. Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Adicione um secret primeiro. Criar secret. Aí, beleza. Criou. A Stripe Webhook Secret. Aí vamos... É opcional, mas vamos fazer. Porque isso aqui vai fazer com que ele... Ah, tá. A gente tem que fazer isso aqui depois da instalação. Então, eu vou instalar aqui, ó. Fala, Dev. Então, voltamos aqui. Stripe instalou. Vamos clicar aqui em gerenciar e vamos ver o que a gente precisa fazer. Ó, a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Detalhes da extensão. Eu preciso pegar o URL da Cloud Function. Vamos vir aqui, ó. É mais fácil. Que a gente precisa colocar lá no webhook. Deixa eu ver. Acho que tá aqui, ó. Functions. A gente vai ver se ele criou as funções direitinho. Ó, criou aqui pra gente. Que é o plantinha prods.
Webhooks Handle Events. É exatamente essa aqui que a gente precisa. Então, vamos copiar aqui. Vamos lá no nosso Stripe. Aqui. Oxi. Aqui. Isso. Vamos colocar aqui. Vamos escrever, ó. Firebase Integration. Para facilitar o processo, vou selecionar todos os eventos aqui, mas depois você pode ir lendo um por um e colocando baseado no que você precisa. Basicamente, é tudo que acontece no Stripe que vai ser enviado para a gente. Vamos colocar aqui todos os eventos e vamos adicionar o endpoint. Aí, eu vou pegar aqui o secret, tá vendo? Vou pegar o secret dele aqui. Beleza. Show de bola. Aí, vamos vir aqui no nosso plantinhas prod. Vamos vir aqui nos extensions. Vamos vir aqui em gerenciar, reconfigurar a extensão e vamos colocar aqui, ó, o Stripe Webhook. Vamos criar o secret. Ele é opcional, mas você precisa dele, tá? Esse é o ponto importante, porque senão não vai funcionar as integrações lá. Beleza, vamos salvar aqui. Ele vai fazer os processos. Demora um pouquinho, de 3 a 5 minutos. Vamos aguardar novamente. Pronto, temos aqui a extensão atualizada. Show de bola, tudo funcionando. Então agora, a gente vai vir aqui no nosso Firebase, ver se tem alguma coleção. Não tem, porque não fizemos nada ainda. Então agora, o que a gente vai precisar fazer? Agora é tudo dentro do Stripe. A gente não precisa mexer em nada mais do Firebase. Pra gente ver se está tudo funcionando. Então vamos vir aqui no Stripe. Ó, vamos aqui, ó. A gente tem. A gente pode vir aqui em... Ah, não, mas aqui é criar um... Pera aí. É aqui mesmo. Você vai criar os produtos. Ah, beleza. Vamos criar um produto semanal. Vamos criar um produto aqui mensal, que vai ser BRL, que vai custar, por exemplo, R$19,90 todo mês. Isso. Aquela tela que a gente estava ali era para simular uma subscrição num usuário, mas a gente não tem nenhum usuário ainda. Vamos colocar aqui semestral BRL. Vamos colocar, sei lá, 259 a cada 6 meses. Só para a gente começar. A gente vai ter 3 produtos, então. Então, vamos aqui no nosso Firebase para ver se funcionou, né? A gente ter os produtos lá, a gente conseguir consumir esses produtos aqui. Vamos testar para ver se está funcionando. Beleza, colocamos aqui, não apareceu nada. Beleza. Voltando aqui, identifiquei o problema, galera. Assim, nossa, consumiu bastante do meu cérebro aqui para conseguir encontrar uma solução. Qual que era o problema? A gente tem um problema, a gente tem um projeto novo aqui no Firebase. Então, por esse projeto ser novo, eu ainda não tinha configurado lá no Cloud, no Google Cloud, para liberar o acesso dessa Cloud Function para usuários não autenticados. E isso fazia com que o Stripe não conseguia fazer a integração. Então, bora lá, mostrar aqui para vocês agora o que eu fiz. É bem simples, mas isso vai ajudar você a configurar o seu projeto no Firebase. Então, vamos aqui para a minha tela. Você tem que abrir aqui o Google Cloud, logar no seu projeto. Aí você vem aqui, ó, coloca Cloud Functions. Eu usei aqui o Gemini também, que existe no projeto. Então isso ajudou bastante. Esse é o Gemini, na verdade, que ajudou na solução. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai clicar em Cloud Run Functions, Go to Cloud Functions. Isso. Aí a gente vai vir aqui, ó, nessa, que era o Handle Webhooks, que era que estava com problema. Vou vir aqui em permissões. Vou clicar em garantir acesso. O principal aqui eu vou colocar All Users. E aqui eu coloquei, eu vim Cloud Functions, Cloud Function Invoker. Quer dizer que a gente dá a habilidade de invocar uma Cloud Function. Então quer dizer que vai funcionar. É só salvar aqui e vai funcionar agora. Tanto se eu chamar o request aqui direto. Ah, eu já fechei ele. Se eu chamar ele direto, vai funcionar. Então vamos lá no nosso Stripe para a gente ver.
Vamos clicar aqui, ó, em Resend. Vamos ver o que acontece. Ó, cliquei em Resend. Vamos ver, ó. 6h49. Vamos dar um F5 aqui para a gente ver se de fato enviou. 6h49. Funcionou. É isso. Temos agora o nosso projeto. A gente criou o produto, ele vai cadastrar esses produtos lá para a gente. Mas a gente teria que reenviar aqui, né, o processo para ele chegar lá no nosso projeto. Mas vamos ver se só dando esse update aqui ele já criou a collection aqui para a gente. Então bora lá. Vamos aqui no Firebase, vamos ver se é update ou se tem que dar outros métodos para ele criar. Ó, criou o produto aqui, ó, semestral, não tem imagem, não tem metadata, falta várias coisas. Então, já que está funcionando, vamos fazer o seguinte, vamos deletar os produtos e refazer, que aí fica mais fácil de fazer a configuração. Vamos vir aqui, ó, deletar produto e deletar produto mais uma vez. Aí, o que a gente vai fazer? Deletou o produto, criou um produto. Vamos criar aqui, ó. Vamos criar só dois para ser mais rápido, porque eu já mostrei para vocês como funciona. Vamos criar aqui um semanal, BRL 9,90, ó, 9,90, 9,90 por semana. Beleza. Adicionar produto. Então agora vamos lá no Firebase. Vamos dar um F5 aqui e ver se ele trouxe o produto que a gente acabou de criar. Então vamos ver aqui, ó. Produto. Beleza. Ativo, não tem descrição, tem todos os dados aqui e tem todos os preços. O preço fica dentro de uma collection, de uma sub-collection. Aqui provavelmente você pode ter mais de um preço, se esse preço está ativo e tudo mais. Mas a gente também pode usar, né, o SDK do Flutter, ali do Stripe, para conseguir pegar esses dados no nosso app. Mas beleza. Então aqui a gente já tem um produto funcionando. Se quiser a gente pode cadastrar mais um. E esse aqui é, por isso que eu falei, uma das vantagens, principalmente da gente estar utilizando aqui o Firebase, é a gente ter essa extensão que já facilita todo o processo para a gente. Então, a gente vai ter os dados no nosso banco de dados. A gente pode consumir por aqui ou a gente pode consumir utilizando a extensão do Stripe, porque no final os dados vão estar aqui, né? Então, não tem muito problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um usuário aqui, ó, porque no meu projeto não tinha usuário. Tipo um g@g.com. Ó, ele não deixa. gabo@gmail.com. Vamos criar um usuário também. É importante a gente ter o usuário aqui criado. Porque aí, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter os nossos customers, que eu acabei de fazer, que é o Gabu. Então, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Eu criei um usuário aqui no Firebase. Todos os usuários que eu crio no Firebase, sabe onde eles vão estar? No Stripe. Então, a integração de duas vias, né? Tanto o Stripe mandando coisas para cá, quanto o Firebase mandando para o Stripe. Então, qual que é o legal? Que eu consigo clicar nesse usuário e adicionar uma inscrição. Então, por exemplo, a gente tem a inscrição aqui de um produto semanal. Eu posso vir, colocar, criar uma inscrição de teste. Ó, você não pode criar porque você não tem um pagamento. ADD Payment Method. Oxi. Ah, vamos mandar um e-mail aqui pro cliente pagar. Beleza. Então ele criou aqui o pagamento. Então o sistema está ativo. Vamos ver o que acontece aqui no meu database. Ó, vou ter um customer chamado Gabu, ou seja, pelo e-mail eu identifico o usuário, e pelo user ID, se eu não me engano também. Deixa só a gente conferir aqui, ó. Isso, pelo user ID, na verdade, você confia. Então você faz o login no Firebase, pelo user ID você consulta essa tabela e aí você pode verificar, né, se foi realizado o pagamento, ou seja, eu tenho um pagamento de R$ 9,90 que provavelmente ele ainda está pendente porque não foi pago. E a gente tem uma inscrição aqui, ó. Essa inscrição, ela, ela tem os itens aqui que foram, o link do Stripe e tudo mais, a quantidade, o produto. E através disso, você pode tomar
todas as decisões da sua regra. Tipo, semanal eu vou liberar isso e tudo mais. Galera, só com isso aqui, você já consegue vender o seu software. É óbvio que você vai precisar de criar landing page, criar outras telinhas e tudo mais, só que só com essa base, você já consegue ter uma ferramenta completamente pronta para você fazer todo o fluxo de pagamento. Então, tipo, você usa o Stripe, ele resolve tudo para você. Então, além disso, o Stripe dá para você colocar cupom, às vezes para você pagar comissão para alguém. Então, dá para fazer muita coisinha, sabe? Tipo, é muito massa. E aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ou consumir, a gente pode vir no nosso app consumir, né, a inscrição que esse usuário tem e verificar se ele está, por exemplo, num plano premium ou não. E aí, o mais legal de ter essa integração com o Stripe é que tudo que você faz no Stripe acontece lá. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, por exemplo, e cancelar a subscrição, ó, vem aqui, cancelar imediatamente. Olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui no Firebase, eu vou estar com esse usuário, status cancelado. Então, todo esse fluxo que às vezes você teria que criar na mão, de fazer regra de negócio e tudo mais, o Stripe já te entrega isso tudo mastigado. Você simplesmente precisa fazer a integração com o webhook, né, usar ali as credenciais do Stripe, e aí, galera, acabou. Não importa, você consegue fazer a conexão de forma muito simples. Então, aqui, agora, o que a gente pode fazer? No nosso app aqui, a gente ainda não tem conexão, se eu não me engano, com... A gente tem a conexão aqui, mas eu não sei se ele está com a conexão do Firebase. A gente teria que colocar aqui a conexão do Firebase e fazer o nosso app conectar nessa parte. Ou, ou a gente pode vir aqui, que eu acho que é o mais fácil, né? A gente pode vir aqui no Stripe, ó, Flutter Stripe, e ver o que a biblioteca oferece. Você precisa colocar algumas permissões, beleza. Você pode fazer o fluxo de pagamento dentro do próprio app. Ó, criar pagamento, confirmar pagamentos, Apple Pay Supported. Você pode fazer tipo toda a transação do lado do app também. Então isso é legal. Mas pra gente, aqui o mais simples mesmo é a gente só validar se o nosso aplicativo, né, o usuário tá com a permissão certinha. E aí, se a gente fosse confirmar, por exemplo, aqui no nosso app, a gente poderia criar uma tela, criar um fluxo e tudo mais, onde no seu próprio aplicativo você consegue tomar essa decisão de, por exemplo, agora que a gente já tem a integração com o Stripe, né, você já tem os pagamentos, já tem tudo funcionando. Tem um outro ponto também que deixa eu mostrar aqui. Beleza, a gente tem um produto, né? Vamos supor, eu tenho um produto aqui. Aí, vamos supor, eu entro aqui nesse produto. Aí você tem que gerar, você precisa já gerar um link de pagamento. Você pode gerar um link de pagamento aqui, ó, do produto, criar o link. Aí com esse link aqui, ó, você pode disponibilizar para as pessoas. Aí, por exemplo, você pode vir aqui, colocar e a pessoa faz o pagamento do seu sistema automaticamente. Pay with WinLink, com cartão e tudo mais. Se você estiver usando no iPhone, vai aparecer o Apple Pay, no Android vai aparecer a Wallet. Então, tudo pronto. Você tem tudo pronto utilizando o Stripe. Né? Já te entrega, você simplesmente tem que utilizar e todo o gerenciamento já vai aparecer no seu banco de dados. Se você estiver utilizando o Firestore, já vai ter tudo lá. Você só precisa de criar a regra de negócio do lado do seu app. E aí, para mim, o mais legal do Stripe é essa facilidade. Aqui a gente teve um problema com a extension, que, tipo, não foi culpa do Stripe, né? Que, tipo, a gente teve que dar permissão e tudo mais ali. Mas, se você for olhar, é um negócio que você pega um dia para fazer ali, em algumas horas você já tem todo o processo de pagamento, tudo funcionando automatizado. E aí o seu app só precisa consumir essa base de dados. Ou você pode fazer tudo isso no seu back-end. Você não precisaria, por exemplo, de fazer toda essa integração utilizando o próprio Firebase. Por exemplo, eu tenho recentemente eu fiz um vídeo sobre o chatbot que eu criei, que eu estou criando para o meu restaurante, e lá a gente usa o Stripe
só que toda a comunicação é feita com um back-end escrito em Nest.js, com um banco de dados MongoDB, e aí eu tenho o sistema de webhook que a minha própria API faz, que processa os dados do Stripe, salva no banco de dados. Então a gente tem todo esse fluxo acontecendo. E eu acho que para você que está com um projetinho, que você está pensando em fazer alguma coisa, o Stripe é uma ferramenta legal, né? Existem outras que obviamente você poderia utilizar, mas dos testes que eu já fiz, o Stripe é muito fácil de utilizar. Tem a Revenue Cat também, que é bem famosa, que você poderia. Tem a Pagar.me, que também é brasileira, que também já fiz integrações, é bem fácil. Então, assim, acho que depende muito de você testar e ver. Por exemplo, a gente criou um vídeo aqui mostrando a integração passo a passo utilizando o Firebase e pegando os dados ali do Stripe. Se você fosse integrar com o back-end, é a mesma coisa, só que tira a parte do Firebase e você vai pegar as credenciais ali que eu mostrei para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, porque assim, eu ensinei vocês aqui agora de uma forma simples como ter, né, um fluxo de pagamento no seu projeto pessoal. Então, como eu também tenho o meu projetinho pessoal, eu acho interessante vocês que estão aí do outro lado também ter essa oportunidade de criar um side project ali, de qualquer coisa, colocar para cobrar, e aí entra a dica. Não coloque nada de cobrança dentro do app. Então, você precisa criar uma landing page, usa uma IA para fazer isso para você, ou compra um template da Envato e tudo mais, que aí você conecta na sua base de dados para buscar os planos, e na hora que clica, gera o link que vai para o Stripe. A pessoa paga, aí você gera o link dentro do app já identificando o usuário. Porque aí na hora que você vai para o Stripe, na hora que ele volta, ele já faz todo o fluxo automatizado para você, que já integrou, já sabe de qual pessoa que é e tudo funciona perfeitamente. Ou na hora que você coloca o próprio e-mail aqui também, ele faz o link, né? Se você vier aqui nessa tela, colocar o e-mail, ele também vai fazer o link. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal e até o próximo vídeo.